Que você seja bem-vindo a mais um culto. Que Deus possa nos abençoar, estar conosco e falar no nosso coração mais essa noite. Iniciando o nosso culto, nossa adoração, todo o nosso louvor, queria convidar você, do jeito que você está, a fechar seus olhos e juntos nós orarmos a Deus antes. Feche seus olhos. Querido Deus, obrigado pelo cuidado, proteção, paz, saúde e misericórdia com cada um de nós. Estamos mais uma vez aqui para te adorar, te servir e te honrar. Pedimos tua santa e poderosa presença através do seu Santo Espírito Santo para conduzir estes louvores e todo este culto que se segue em nome de Jesus. Amém. Iniciando o nosso louvor, queria convidar a todos a cantarmos o hino 501, Mansão sobre o Monte, um hino bem conhecido, bem gostoso de se cantar, que nos fala de um céu, uma esperança, um porvir feliz que nós teremos. Cantemos todos juntos o hino 501. Amém. Eu ouço esse hino, eu gosto muito porque ele fala dessa esperança que nós temos de um lar feliz, alegre, crianças brincando, a gente se divertindo ao lado do nosso Deus e estando felizes eternamente ao lado dele. Eu gosto muito desse hino porque ele também nos lembra de que isso só é possível por causa de Jesus. Seu sacrifício, sua morte foi o que nos deu e nos concedeu esta oportunidade de ainda termos salvação, a salvação que ele nos deu. E por isso eu quero cantar com você juntos o hino de número 70, porque ele vive. É porque ele vive, nós podemos crer no nosso amanhã.
Amém. Particularmente gosto muito desse hino também, porque ele nos conta desse Senhor Jesus que, por causa dele, nós temos hoje a oportunidade de louvá-lo, reverenciá-lo, estar aqui em sua casa, você louvando no seu lar, e também da salvação que só ele pode nos conceder. Isso eu acho maravilhoso. E eu gostaria de ler um texto falando desse mesmo Senhor que cuida de nós, e ele nos deu uma missão enquanto nós estivemos aqui na terra, que nós devemos cumprir, e ela está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 em diante. Você deve conhecer o texto. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa mensagem é fantástica. Ele veio aqui, nos ensinou a trabalhar, e agora ele pede: vá, salve pessoas também. Por isso eu quero convidar você, aqueles que estiverem aqui, se coloquem em pé, por favor. Vamos todos juntos, e você na sua casa acompanhe conosco. Vamos cantar todos juntos o hino 128, O Rei Vem Vindo. Ressuscitam entre os anos e louvor.
Amém. Gostaria de convidá-los, aqueles que puderem, dobrarem seus joelhos para orarmos a Deus. Aqueles que estiverem em casa, por favor, sintam-se à vontade também. Santo Deus e eterno Pai, obrigado pelo cuidado, misericórdia, poder, carinho, graça, tudo que o Senhor tem nos concedido através das Tuas mãos poderosas. Queremos lhe agradecer por tudo isso e lhe pedir, Pai, que o Senhor sempre esteja conosco, nos guiando, nos conduzindo, como igreja, como pessoa individualmente, como povo seu aqui na terra, para espalhar as Tuas verdades às pessoas que tanto necessitam. Obrigado pelo cuidado conosco. Pedimos que o Senhor abençoe aqueles que estão em seus lares assistindo o culto também, aqueles que não puderem estar assistindo, os que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor possa os abençoar da mesma maneira e esteja com todos nós neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. Cuida de cada um de nós, guia o pregador dessa noite, conduza tudo para a honra e glória do Teu nome. É o que nós fazemos em Teu nome, Pai. Amém. Muito bem. Nós temos agora nossos cultos de quarta-feira, é conhecido por causa dos momentos de oração, porque é um culto de oração. Aqui nós não podemos, fazer como nós gostaríamos de fazer, como antes, mas nós ainda temos a oportunidade de ainda compartilhar nossos pedidos para Deus, Nós temos aqui agora uns momentinhos, você terá a oportunidade de fazer pedidos, agradecimentos, clamores, diretamente para o céu, diretamente para Deus. Acho que teremos um fundinho musical e você terá a oportunidade de orar a Deus, expor seus pedidos, seus agradecimentos diretamente ao nosso Deus. Aproveite esse momento, reflita um pouco mais, ore a Deus. Vamos aproveitar esses minutinhos que nós temos. Querido Deus, o Senhor está ouvindo cada pedido, cada agradecimento que está sendo exposto ao Senhor. Nossos corações, nossos pensamentos, nossas angústias, anseios e desejos também. O Senhor está ouvindo tudo do Teu trono de graça, que nós pedimos, Pai, que o Senhor atenda tudo conforme o Teu querer e Tua santa e poderosa vontade. Sabemos que temos nossos desejos, mas sabemos que os Seus desejos para nós são os melhores. Nos ajude a confiar neles. Cuide de cada família, cada pessoa, cada lar. E de forma muito especial, Pai, nós queremos lhe pedir que o Senhor também esteja com o Laércio, que também está passando por um momento delicado.
está enfrentando essa enfermidade que estamos tendo no nosso mundo, Covid-19, ele está internado por causa disso, que o Senhor esteja com ele no leito de hospital também, que o Senhor o abençoe, o cure, o ajude, mas acima de tudo o ajude a confiar em Ti. Cuida dos familiares que passam por momentos de dor também, pois estão enlutados, que o Senhor os conforte com Tua palavra, com Tua esperança de um dia podemos rever familiares, amigos e ver o Senhor também. Conforta cada um, cuida desse moço, cuida dessa família, esteja com eles, com cada um que está passando por esse problema que está afetando a muitos, e cuida de cada um de nós também. É o que a gente ora em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Muito bem, meu cordial boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos, estão aqui de forma presencial para mais um culto de quarta-feira, que é o tradicional culto de oração, que nós temos a oportunidade de juntos
fazer o nosso pedido, nosso agradecimento a Deus, e de forma silenciosa nós tivemos a oportunidade aqui, os nossos irmãos em casa também, que estão aí online, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença aqui de vocês, mesmo distante, mas estamos juntos aí em oração e em estudo da Palavra de Deus, né? Tem gente de fora também, meu amigo Marcos, lá do Paraná, do litoral do Paraná, o Hilário de Guaratuba, estão assistindo aqui conosco, né? Sejam bem-vindos também a este culto essa noite. Muito bem, eu vou colocar aqui, nós vamos ler alguns textos, mas quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 7. Está ali, Romanos 7, versículo 19. Romanos 7, 19. Acharam aí? Romanos 7, 19. Quero fazer uma oração ainda mais e já vamos então para a leitura da Bíblia, para a nossa meditação hoje à noite, né? Então vamos orar. Bom Deus, após cantarmos, temos a oportunidade de orarmos juntos, podemos também ouvir boa música, e agora nós vamos ler, estudar e meditar na sua palavra. Então seja presente nessa hora, influenciando o nosso coração a voltarmos para as coisas de Deus e tomarmos novas decisões. Fique conosco por Jesus. Amém. Bom, na minha Bíblia aqui, na minha tradução, o texto diz assim, um texto de Paulo, né? Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Essa é uma famosa expressão de Paulo, né? Quando ele deixa de forma muito nítida, muito clara, né? Este conflito terrível que existe dentro de nós, relacionados à natureza pecaminosa. Então, quando Adão e Eva pecaram, quando nossos pais pecaram, nós somos contaminados pelo pecado. Então, nós temos essa natureza herdada pela transgressão de Adão e Eva, e nós somos contaminados, somos pecadores. Então, nós carregamos essa natureza terrível dentro de nós, que tem propensão, tem tendência para o mal, para pensar o mal, fazer as coisas más, e infelizmente isso está em nós. Então, Paulo, ele diz assim que aquilo que ele gostaria de fazer, sendo o bem, que seria contrário a essa natureza, ele não consegue, mas aquilo que ele não gostaria de fazer, quando ele vê, ele já está fazendo aquilo que ele não gostaria. Porque, na verdade, no fundo, nós não gostamos, como cristãos e conhecedores do Evangelho e do processo de salvação e do estrago que o pecado faz, nós não gostaríamos de pecar. No fundo é isso. Embora nós pecamos, somos pecadores, mas nós não gostaríamos de pecar. Mas pelo fato da nossa natureza pecaminosa, infelizmente nós pecamos, sentimos mal às vezes, né? Sentimos tristes, chateados, decepcionados às vezes conosco mesmo, porque nós pecamos. Mas Paulo, ele expressou esse dilema terrível que nós vamos carregar com isso até que Cristo volte. Até que se cumpra 1 Coríntios 15, lá 51, 52, quando a Bíblia diz que na volta de Cristo, num piscar de olhos, será arrancado de nós este mal, essa natureza terrível. Então, aí nós vamos deixar de ser pecadores. Mas até lá, haverá esse conflito terrível dentro de nós. Então, Paulo, ele expressa isso, né? Ele coloca isso de forma que nós, como pecadores, sentimos isso e sabemos disso. No capítulo 8, ele descreve um pouquinho mais, na verdade, o capítulo 8 quase que todo, mas eu não vou aqui ler tudo, né? Temos ali o versículo 8, capítulo 8, versículo 5, olha o que diz ali. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja,
Aqui Paulo usa uma nomenclatura conhecida, muito usada por ele, né? Aqueles que são da carne e aqueles que são do espírito. Né? Ou seja, são duas classes de pessoas que existem no mundo do cristianismo, né? Aqueles que têm o conhecimento do evangelho, ou todos eles têm o conhecimento do evangelho, no entanto, eles priorizam os valores relacionados à carne. Mas tem um outro grupo que prioriza os valores relacionados ao espírito. Então, essa expressão dele aqui, para esse grupo de pessoas relacionadas à carne, são aqueles que dão ouvidos a essa vontade dessa natureza terrível que nós temos do mal e do pecado, e praticam, que são pecados relacionados a essa propensão, a essa inclinação para o mal que está relacionado a essa natureza que nós herdamos pelo pecado. Mas é claro, quando nós conhecemos o Evangelho, a Bíblia Sagrada, então nós tomamos as nossas decisões dentro do processo de salvação, passamos pelo batismo, nos comprometemos publicamente com Jesus Cristo. Então, a partir daí, nós herdamos uma outra natureza, a natureza de Cristo. E Pedro, na primeira carta, ele fala até como nós desenvolvermos essa natureza de Cristo, né? Então, agora nós temos duas naturezas, duas. O pastor Bulhão, nas suas pregações nos anos 80 e poucos ali, 90, né? No auge do seu ministério, ele, em um dos seus sermões, ele mencionava, ele fazia uma comparação com duas feras, né? Aqueles que são mais dessa época aí, com duas feras. Então ele dizia, olha, se você alimentar um animal ali, bem alimentado, e o outro dá só um pouquinho de comida para ele não morrer, né? Claro que ele vai estar fraco, você coloca para brigar os dois, é óbvio que aquele que estava mal alimentado vai perder a briga, né? O conflito. Então ele fazia essa colocação, dizendo natureza de Cristo, né? E a natureza carnal, e então está em nós na decisão de alimentarmos a natureza que será vitoriosa, sem dúvida nenhuma. Então, Paulo, ele explica isso. Se nós dermos uma olhadinha aí no outro versículo 9, olha o que ele diz ali. Vós, porém, estáis na carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal, se não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então ele deixa muito claro que aqueles que estão vivendo as paixões da carne, as inclinações da carne, são aqueles que viram as costas para Deus, mesmo tendo conhecimento do Evangelho e da verdade, mas tomam a decisão de não praticar a verdade, de não obedecer a verdade, de viver a verdade. Enquanto há um outro grupo de pessoas que são aqueles inclinados às coisas do Espírito, né? Aos valores espirituais. E é claro, então, que aqueles que priorizam esses valores espirituais, envolvendo com as coisas de Deus, estudo da Bíblia, a oração, a frequência à igreja, ao jejum e todos os recursos que nós temos, de forma sincera, é claro, confiando na graça e na misericórdia de Deus, essas pessoas serão pessoas espirituais. E alguns, são alguns chavões no meio do cristianismo, né? Alguns dizem, aquele lá ele tem muita fé, o outro tem pouca fé, né? Que ele é forte na fé, e alguns dizem assim, olha, chama aquele irmão lá para orar, aquela irmã para orar, né? Porque ela é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, né? Então as pessoas conseguem ver isto, né, nas pessoas. Depois nós temos aqui um outro versículo, que é o versículo 8, o anterior aí do que nós acabamos de ler. Diz assim, portanto, os que estão na carne não podem o quê? Agradar a Deus. Então, aqueles que vivem em função e alimentando as paixões da carne, estão relacionados a atos pecaminosos e assim por diante, e práticas, eles não podem agradar a Deus. Então, é um grande desafio para nós, que somos pecadores, que há este conflito dentro de nós, que se arrasta até a volta de Jesus, agradar a Deus. Como que eu posso agradar a Deus? Dando ouvido à sua voz, praticando os seus mandamentos, sendo fiéis à sua palavra, e é claro, alimentando essa natureza de Cristo, herdada quando nós aceitamos a Ele pelo Evangelho. Pastor, como que eu posso fazer isso na prática? Como que eu posso viver isso? Nós já estamos aí tanto tempo ouvindo isso, né? Nós precisamos de ter tempo para estudo da Bíblia, ter tempo para oração, para busca,
de forma sincera, todos os recursos que nós podemos fazer para buscarmos a Deus e estarmos envolvidos com este grupo de pessoas chamados as pessoas que estão no Espírito, né? Ou que estão envolvidos com as coisas espirituais. Então, se você disser assim, pastor, que desafio, que coisa isso, né? É difícil, claro que é difícil, porque não é da nossa natureza, né? A nossa natureza é impregnada do mal, somos pecadores, fomos corrompidos pelo mal. Mas pela graça de Deus e por sua ajuda, através da sua palavra, nós podemos também usufruir da natureza de Cristo, quando nós temos o privilégio de tomarmos essa decisão. Quando eu estava pensando nessa meditação de hoje, eu fiquei pensando que história de alguém na Bíblia poderia encaixar com o assunto que nós estamos tratando hoje aqui. E eu escolhi um texto muito conhecido. Vou convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos. Essa experiência aqui de Davi, você conhece o contexto pelo qual e o resultado do Salmo 51, né? Só relembramos aqui de forma rápida, Davi estava lá no seu palácio, de lá ele não foi à guerra naquele dia, viu uma senhora lá, esposa de Urias, se engraçou com ela, mandou chamar lá para o seu palácio. Infelizmente ele teve lá uma relação ilícita com aquela mulher, que não deveria. Depois ele não se contentou com aquilo e mandou chamar o marido para que as coisas fossem encobertas, não deu certo, ele voltou para a guerra, e ele foi com uma carta junto, e para o seu chefe lá, dizendo que ele deveria ser colocado de uma forma estratégica para que ele fosse morto, e foi mesmo. A notícia chegou no palácio, e foi aquela confusão toda. A mulher ficou grávida daquele relacionamento ilícito, o filho adoeceu e morreu, Davi sofreu tremendamente, vocês lembram lá, se eu não estou equivocado, está em 1 Samuel capítulo 11, ou 2 Samuel 11, então está ali todo o resumo, e você conhece a história, mas a Bíblia diz ali que Davi ele se arrependeu, Natã entrou em cena, chamou a atenção dele, se arrependeu, então nós conhecemos ali a história, e Davi escreve Salmo 51, não é verdade? O Salmo 51, quando ele se arrepende tremendamente do mal que ele fez, né? Então eu vou ler aqui alguns versículos apenas, eu coloquei ali o versículo 1, o 2, e depois eu vou ler o 5, o 10 e o 12, me acompanham aí por favor, diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu pecado. Eu nasci, versículo 5, em pecado e concebeu a minha mãe. Versículo 10, diz ali: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 12, restitui-me a alegria da salvação. Claro que o salmo todo, ele vem discorrendo e falando do arrependimento, da grande besteira que ele fez, né? E que não deveria ter feito, mas ele se arrependeu. Este salmo aqui é algo assim de forma muito direta e muito prática da realidade de todos nós. Claro, aqui Davi cometeu esse tipo de pecado, mas nós podemos cometer outros tipos de pecados. Há pessoas que talvez estão vivendo no Espírito e outras pessoas estão vivendo na carne. E Deus, através desse salmo e da experiência de Davi, deixa claro que tanto aqueles que estão vivendo no Espírito, Deus o incentiva a continuar uma experiência de profundidade de comunhão com Deus, e que de preferência nunca venha a ter uma experiência ruim e negativa como Davi teve. Mas se porventura ocorrer, seja em qualquer nível de pecado, alguém cometer algum pecado que esteja relacionado às propensões da carne, às inclinações da carne, Deus, através desse salmo, está dizendo o seguinte: não está tudo perdido para você. Ainda há uma chance, ainda há uma oportunidade, você pode se arrepender. Não que Deus está recomendando que nós cometemos pecados, não. Aliás, lá na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 em diante ali, o apóstolo diz assim: é melhor que vocês não pequem. Não é verdade? Lembra desse texto? É melhor que vocês... Mas se caso vocês pecarem, então vocês têm a oportunidade de se dirigir a Cristo, o advogado.
Então, através desse salmo, Deus deixa claro o seguinte, que nós precisamos de estar atento a todo momento, buscando a Deus, alimentando a natureza de Cristo. Nós precisamos de desmerecer ou deixar de lado tudo aquilo que alimenta a natureza carnal e de preferência que deixamos morrer de fome. Para quê? Para que a natureza espiritual, os valores espirituais de fato se sobressaiam e nós sejamos homens e mulheres espirituais. É isso que Deus espera. É uma grande batalha, que luta tremenda, terrível, porque somos pecadores. Então, este salmo deixa claro que Deus está interessado em todos aqueles que se porventura pecarem. Deus deseja dar uma nova oportunidade. Davi, com toda a bobagem que ele fez, toda a besteira que ele fez, a Bíblia diz que Davi foi um homem que, apesar dos seus erros, fez grandes coisas para Deus, mas ele se arrependeu profundamente dos seus erros. E é claro que se você, porventura, é um homem ou uma mulher espiritual, que prioriza os valores espirituais, peça para Deus, Senhor, me ajude a manter, valorizando, alimentando a natureza espiritual, a natureza de Cristo, me ajude para isso. Mas se porventura algum de nós estivermos com o coração voltado para as inclinações da carne e talvez comprometendo a nossa salvação e comprometendo a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, então que hoje à noite seja a oportunidade nossa de saber que Deus está com os braços abertos, desejoso que nós pedimos perdão a Ele, que Ele nos ajude a realmente voltar os nossos olhos para os valores espirituais, que essa de fato seja a nossa decisão diante deste salmo, mostrando que há uma divisória entre aqueles que buscam valores espirituais, homens e mulheres espirituais, e aqueles que estão com o coração voltado para as inclinações da carne. E Deus está dizendo o seguinte, olha, mesmo que vocês, porventura, estão voltados para a carne, vocês podem abandonar, virar as costas para isso, deixar isto e se voltar para Deus. Olha o exemplo de Davi. Davi fez isso. Eu estou aberto a oportunidades. Há um livreto que vocês conhecem muito, ele só é pequeno no tamanho, né? Caminho a Cristo. Uma grande bênção que toda vez que a gente lê e relê, a gente encontra grandes pérolas aqui. Eu encontrei aqui pelo menos umas 2, 3 passagens que eu quero ler para vocês que estão relacionados a este assunto aqui. Olha o que ela diz. Claro que a Bíblia, afinal de contas, é a palavra de Deus, né? Mas esse texto aqui ele é fantástico, só por ele vale a pena você ter vindo hoje aqui ou você ter entrado aí para poder assistir o culto. Olha o que ela diz ali, ó, na página 47. É correto desejar ser bom e viver uma vida santificada. Olha que legal. Ela diz que é legal, é bom, né? É interessante, e não há nada de errado alguém desejar ser santo ou ter uma vida santificada. Não há nenhum problema nisso, pelo contrário, é correto. Mas olha o que ela diz aqui. Mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo. Apenas no desejo. Eu me lembro de um amigo, crescemos juntos na igreja, e ele sempre dizia assim, eu ainda não, mas ele dizia assim, olha, eu quero estudar, quero ir para o colégio, quero fazer teologia e tudo. Ele dizia, eu ainda nessa época não pensava, mas tenho que terminar o 2º grau, o antigo 2º grau, né? Terminar o 2º grau. E ele dizia, tinha um desejo muito forte e tudo e tal. Eu sou um pouco mais novo do que ele, e eu terminei o tal 2º grau, fui para o seminário, fiz teologia, e já deu quase 20 anos no ministério, e quando eu encontro ele hoje, assim, puxa vida, então você é pastor, né? Eu tenho um desejo muito grande ele está há mais de quase 30 anos desejando. Mas ela diz assim, mas nada disso tem valor se ficar apenas no desejo de ter uma vida santificada. Aí diz assim, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos.
muitos vão se perder desejando e querendo ser cristãos. Mas olha o que ela diz aqui. Eles não chegam. Eles quem? Esses que estão aqui desejando. E vão se perder. Eles não chegam ao ponto de entregar a sua vontade a Deus. Aí está o grande segredo. Não se entrega a vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Ficam a vida inteira desejando ser cristãos e ir para o céu e ter uma vida santificada. Mas nunca tomam uma decisão concreta de escolher ser cristãos de verdade. Porque professar cristão é uma coisa. Professar o cristianismo é uma coisa. Outra coisa é viver o cristianismo. Então ela deixa muito claro que isso aqui é interessante, desejar e tudo, mas não basta desejar. Eu preciso tomar uma decisão. Não basta desejar, diz aqui o livro de Romanos, ser homens espirituais, com valores, inclinado para as coisas espirituais. Não basta só desejar. Eu preciso de buscar priorizar isto. Como, pastor? Estudar a Bíblia, orar, jejuar, e todos os recursos que nós temos, frequentar a igreja, todos os recursos que nós temos, possíveis para ser uma pessoa santificada, mas santificada de forma correta, não uma falsa santificação, né? Às vezes você vê alguns por aí, olha, eu tenho calo no joelho porque eu oro tantas horas, levanto 3 da manhã, ele fica falando isso o tempo inteiro. As pessoas que oram e de fato têm calo no joelho por oração, não falam, você percebe no olhar dele, ou dela, né? Essa é a grande verdade. Então, não pode ficar no desejo. Eu preciso de fazer alguma coisa. Claro, para salvação não precisa de fazer nada. Cristo já fez tudo. Mas no sentido de buscar abrir o coração, se colocar à disposição da influência transformadora do Espírito de Deus. Olha esse outro texto aqui. Também no mesmo livro, só que na página 26. Acho que tem um outro aí, se eu não estou equivocado. Ok, aqui. Na página 33, né? Ela diz assim, ó. Até mesmo um mau traço de caráter. Um só. Ó, um mau traço de caráter. Um desejo pecaminoso cultivado. Aquele desejo pecaminoso que a pessoa sabe que é pecado, sabe que não deve continuar, mas continua fazendo. É aquele lá. Poderá neutralizar o poder do Evangelho. Olha que coisa. Um desejo pecaminoso só. Um só. Ela diz ali, cultivado no coração, pode neutralizar o poder do Evangelho. Às vezes eu não sei explicar por que tanto eu prego as pessoas não convertem. Às vezes nós não sabemos explicar, mas está aqui. Nós devemos abrir mão de tudo aquilo que impede essa comunhão íntima com Deus. E aí se reflete, é claro, na pregação do Evangelho, diz o texto aí. Olha este último aqui, na página 26. Talvez aí você fica pensando assim, pastor, mas que coisa, né? Que luta tremenda esse negócio. A gente sabe de todas essas coisas, da natureza de Deus, a natureza é pecaminosa, e a gente quer fazer o bem. Aí Paulo diz assim, o que eu gostaria de fazer eu não consigo, né? Aquilo que eu não queria fazer quando vejo, já estou fazendo. Que dilema, que coisa terrível. Às vezes me desanimo. Uma vez eu estava passando lição numa classe, lá no começo do meu ministério, uma classe cheia de pessoas com visitas e tudo, e uma irmã me disse assim, pastor, deixa eu falar aqui. Eu falei, por favor, irmã. Ela levantou a mão e falou assim, pastor, olha, eu acho que eu vou direto ao inferno mesmo. Mas por que, irmão, você está falando isso? Pastor, é uma luta, a gente vem tentando, eu já tenho quase 80 anos, eu penso que eu queria ser uma pessoa santa, não consigo, quando venho já peco. Esses dias xinguei a minha vizinha um montão lá, fiz uma coisa feia no portão da minha casa, estou arrependida e tudo. Acho que eu vou me queimar no inferno mesmo, porque não tem jeito, né? Às vezes as pessoas se desanimam, porque querem se sentir pessoas boas, né, corretas, mas às vezes não consegue, cai, peca, se desanima. Então esse texto aqui deixa muito claro que, apesar de pecadores, nós não precisamos desanimar. Olha o que ele diz aqui na página 26. Cristo é a fonte de cada impulso correto. Então tudo que é bom que eu faço, tudo que você faz de bom, não é porque eu sou bom, é porque esse impulso vem de Cristo. Ele é a fonte. Olha o texto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Só Cristo pode implantar. Então eu preciso abrir o meu coração.
Eu preciso estar com o coração disposto, permissivo, autorizado para que o Espírito Santo entre e faça aquilo que eu não consigo fazer. Aí, é esse aqui, é Cristo. Só Ele que é a fonte de todo impulso. E Ele é que vai implantar, vai colocar no meu coração as coisas boas, porque naturalmente só tem coisa má. E então diz aqui, todo o desejo pela verdade e pureza, toda a convicção da nossa pecaminosidade é uma evidência de que o seu Espírito está atuando em nosso coração. Amém? Realmente esta é uma grande realidade. Cristo é aquele que vai nos ajudar a ser vitoriosos, ser homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas espirituais. Aqueles que fazem parte desse grupo de pessoas espirituais que são inclinados para o Espírito, diz o apóstolo Paulo, são aqueles que dependem de Cristo, da sua graça, do seu amor, da sua bondade. Sozinho nós não conseguimos, não há possibilidade nenhuma. Então, eu quero terminar aqui fazendo um apelo para mim e para você, para nós que somos pecadores, que somos dependentes da graça de Deus, que precisamos de Cristo, para que Ele implante no nosso coração este desejo, o desejo de ser uma pessoa boa, como ela diz no texto lá. Mas o que nós precisamos não é só ficar no desejo, é permanecer na prática da verdade e daquilo que de fato Deus espera da sua vontade em nossa vida. Então, só desejar ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, não adianta. Nós precisamos de nos entregar, como ela diz naquele texto lá. E essa entrega não é fácil. Que batalha tremenda. Às vezes 99,9% não é difícil entregar. Mas aquele 1% lá talvez, né? Que a gente tem dificuldade, ou menos, para entregar completamente. E quando houver esta entrega completa do nosso coração, e houver essa abertura, essa autorização, Deus vai fazer grandes coisas, grandes milagres no nosso coração para a nossa própria salvação. Então que Deus abençoe você grandemente para que a sua decisão e a minha hoje à noite seja: Senhor, me ajude a ser um homem espiritual, me ajude a ter pensamentos espirituais, me ajude a ser uma mulher espiritual, um jovem, uma criança, com todas as lutas, com todos os nossos defeitos, permitir a atuação do Espírito Santo, porque ela diz ali que é só pela atuação do Espírito Santo, não há um outro caminho, é só a interferência do Espírito Santo, é só Cristo que pode implantar o nosso coração, não há outro jeito. Eu espero que você abra o seu coração hoje à noite, que eu abra o meu coração, e que permita a influência do Espírito, a atuação de Cristo, implantando, colocando no nosso coração valores espirituais, nos ajudando, crescendo cada dia mais, desejando cada dia mais ser homens e mulheres espirituais, participando dessa natureza divina que foi dada a nós por ocasião da aceitação de Cristo. Que essa seja a minha decisão, que essa seja a sua decisão, e que a história de Davi sirva como um exemplo para nós. E se você porventura vive hoje no Espírito, um homem espiritual, uma mulher espiritual, olha para a história de Davi e diz: Senhor, me ajude a não cometer essa bobagem. Mas talvez não seja o mesmo pecado de Davi, seja qualquer um outro. Talvez a minha oração e a sua tenha que ser: Senhor, me ajude a virar as costas para a natureza carnal e me envolver com os valores espirituais para ser de fato um homem, uma mulher chamada de pessoas que se envolvem com o Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe também, para que possamos ser homens e mulheres com o coração voltado para Deus, para as coisas de Deus, aguardando a volta de Jesus. Que Deus nos ajude. Você tem um hino? Não? Pode ser.
Mensagem maravilhosa, né? Uma oração, né? Este hino, né? Vamos orar a Deus. Grande Deus, obrigado pelo privilégio que temos de meditar na sua palavra. Obrigado porque Paulo em Romanos, ele coloca a sua realidade de pecador, que nos alcança também. Porque necessitamos da tua graça, da sua misericórdia, para ser homens e mulheres, jovens e crianças espirituais. Mas que o Senhor nos ajude para que mantenhamos neste ritmo, neste patamar, porque aí está a natureza pecaminosa, que qualquer descuido, às vezes nós voltamos a alimentar a natureza pecaminosa, as inclinações da carne. Tenha misericórdia de nós. Senhor Deus, assim como o salmista, apesar da sua falha, ele teve a oportunidade de uma nova decisão. Que nessa noite eu possa ter uma nova oportunidade de entregar a minha vida, de se voltar para Deus, de pedir a Deus para que o nosso coração seja um coração espiritual. Senhor Deus, não basta desejarmos, ajude-nos a nos entregar à natureza de Cristo, viver pela palavra, pela oração, ser homens e mulheres espirituais. Nos prepare para a salvação em Jesus. Aceita a nossa decisão. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Boa noite a todos vocês. Aqueles que estão em casa também, boa noite para vocês. Obrigado por estar conosco. Nós queremos avisar que no próximo sábado, eu já coloquei no grupo ali, será às 9h30 o início da escola sabatina e o culto 10h15, ok? Deus abençoe a todos, uma boa noite a todos.